Boa noite. O fato que eu vou relatar aconteceu comigo no ano de 1983. Eu guardo esse fato em minha mente e jamais esquecerei devido à estranheza dos acontecimentos. Bem, naquele ano de 1983, eu namorava uma garota chamada Adriana, a qual eu conheci na festa de aniversário do meu melhor amigo. Quando eu vi a Adriana pela primeira vez, já me apaixonei de cara. Ela era linda, loira, olhos verdes, cabelos lisos e longos, era um encanto. E pouco tempo depois começamos a namorar. Os pais de Adriana moravam em um sítio próximo a Camupuã, Mato Grosso do Sul, sendo que ela estava morando com a sua tia na cidade de Araraquara, São Paulo, onde eu morava na época. Ela dizia que ela foi morar com a sua tia para ter mais chance de estudar e de conseguir um bom emprego. O tempo foi passando e Adriana disse para mim que passaria uma parte das suas férias no sítio dos seus pais. Eu gostaria muito de poder ir com a Adriana e ficar com ela em suas férias no sítio dos seus pais, pois além de podermos ficar juntos, também seria um ótimo passeio e uma boa oportunidade de conhecer novos lugares. Então, eu planejei levar a Adriana de carro e ficar lá 3 dias e voltar sozinho para o trabalho. A Adriana voltaria depois de ônibus e eu a buscaria na rodoviária. Tudo estava perfeito. O meu carro era um Passat TS, que era um ótimo carro na época. E chegada a data, partimos para a viagem. E de Ribeirão Preto, a nossa cidade de origem, até o sítio onde moravam os pais de Adriana, tinha aproximadamente 850 quilômetros. As rotas das viagens eram feitas por mapas mesmo. E quando chegou a data marcada, eu e Adriana partimos a tão esperada viagem. Era começo de julho de 1983, uma quarta-feira. Tudo transcorreu tranquilamente durante a viagem e passamos por lugares lindos com incríveis paisagens. O sítio onde moravam os pais de Adriana era um tanto afastado da cidade, sendo que tínhamos que pegar um trecho de estrada de terra, mas todo aquele percurso logo valeu a pena. Os seus pais foram muito simpáticos comigo e me trataram muito bem. E quando chegou o sábado, conforme combinado, eu arrumei as minhas coisas para o retorno. E devido a não estar me sentindo tão bem lá no sítio dos pais da Adriana, eu enrolei e acabei saindo tarde de lá, já quase anoitecendo. Adriana e os seus pais ficaram preocupados por eu partir naquele horário, pois eu não conhecia bem a região e tinha um longo trajeto pela frente. Mas mesmo assim, eu resolvi ir, pois queria já no domingo estar em casa para me preparar para trabalhar na segunda-feira. Peguei a estrada de terra, próximo ao sítio dos pais de Adriana, e já estava escuro, pois naquela época do ano os dias eram mais curtos. E como o tempo estava nublado, ameaçando chuva, a noite se tornara mais escura ainda. Percorri alguns quilômetros daquela estrada e estava uma ventania danada. Os galhos das árvores balançavam muito e ali dava uma má impressão e logo começou a chover. Eu seguia por aquela estrada de terra já por um bom tempo, até que em um certo ponto eu vi algo caído na estrada. Era uma árvore que deveria ter sido derrubada pela chuva. Não conseguia passar, então me lembrei que havia uma derivação a alguns quilômetros atrás. Então eu dei a volta com o carro e chegando no local, eu encontrei 2 derivações, uma para a esquerda e outra para a direita. Imaginei que pegando a da direita, eu seguiria de certa forma em direção à cidade e encontraria o caminho correto. Então, eu virei em direção à direita e segui em frente.
Rodei alguns quilômetros, mas já não tinha certeza se aquela estrada me levaria para a cidade. E conforme o caminho se seguia, eu notei no céu umas luzes estranhas. Eram como neons ou lençóis de luzes suaves, nas cores azuladas, esverdeadas e vermelhas. E isso sobre todo o caminho. E avançando mais um pouco, eu notei que algo estranho estava acontecendo e parecia que a escuridão estava aumentando. E no caminho todo, os 5 faróis do carro ligado, os 2 originais, mais os 3 auxiliares, eu via a vegetação à volta e os detalhes da estrada, mas naquele momento parecia que não havia nada mais em volta. Parecia que eu estava em uma estrada no alto de uma serra e em volta houvesse algum tipo de despenhadeiro ou abismo, pois não existia nada para se observar ao redor. E nesse ponto eu fiquei tão assustado, então parei o carro, abri o vidro e não ouvia nada, nem o vento, nem a vegetação balançando, só o motor do carro. Eu desci do carro para observar melhor, mas deixei o motor ligado para manter a carga da bateria e todos os faróis acesos para iluminar em volta. E o que eu vou contar agora é algo bizarro, anormal e muito estranho. Aposto que ninguém acreditará, mas aconteceu mesmo. Bem, não havia nada ali, simplesmente nada. Quando eu digo nada, é vegetação, pedra, céu e até a estrada. Eu estava pisando no nada. Os faróis do carro iluminavam a região, mas eu só via o carro e as luzes dos faróis. Não havia piso, chão, lateral, céu, e olhando ao seu redor, era um piche, um vazio, um breu total. Eu me senti perdido e angustiado e não sabia o que fazer. Voltei para o carro e notei que nem estações de rádio funcionavam e só existia um chiado. Eu nem sabia o que pensar e o que fazer. Eu estava completamente perdido e desesperado. Pensei em seguir em frente com o carro, mas fiquei com medo de cair em algum buraco, sei lá, pois eu não via nada. Não existia nada. E nem eu sabia onde estava. Eu desliguei o carro e fiquei ali com o rádio chiando, parado por algum tempo, e não me lembro de mais nada. Bem, acredito que eu acabei dormindo ou desmaiando, pois de repente eu escutei um barulho enorme, e quando abri os olhos, vi um trator na minha frente e já era de manhã, pois graças a Deus tudo estava claro. O motorista do trator desceu e perguntou se estava tudo bem comigo. Eu disse que não sabia. Perguntei onde eu estava e ele disse que eu estava na estrada que levava a Camapuã. Ou seja, era a estrada que eu estava antes de desviar por causa da árvore. Eu agradeci o homem, segui em frente, cheguei a Camapuã, coloquei gasolina no carro e segui viagem. Bem, eu nunca mais passei por nada parecido, e acredito eu que, de alguma forma, eu tenha ido parar em Sete Além. Não sei bem o que aconteceu, mas eu posso jurar que toda essa história é verdade. Boa noite. É você, Satanás? É você, Satanás!